Dentro de um processo terapêutico acontece uma infinidade de situações que vai depender de cada caso, né? De cada paciente, né? O paciente geralmente chega com uma demanda, que é um problema, né? Vamos chamar de demanda esse problema. Chega com essa demanda, com essa queixa, né? E ele vai se deparar em diversos momentos com coisas que ele não quer ver. A gente já abordou isso no primeiro vídeo dessa série Sessão de Terapia. Então, é por tudo isso, né, que esses desconfortos que ele vai sentindo conforme as sessões vão acontecendo e ele vai se deparando com coisas que ele não quer ver, que pode acontecer a vontade dele fugir. E a nossa tendência é de fugir mesmo daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente acha chato, daquilo que a gente não quer ver. Então isso também acontece, não é diferente na terapia. E é isso também que pode fazer com que o paciente desista da terapia. E isso acontece. Quando a gente está, muitas vezes, quando a gente está no ápice da terapia, está chegando no ponto, aí começam a acontecer as desculpas, não vou faltar, a pessoa acaba ou esquecendo ou dormindo mesmo, mas tudo isso é fuga, né? A pessoa está com dificuldade de lidar com aquilo, mas tudo bem, tá tudo certo, faz parte, né? A minha recomendação sempre é para insiste porque aí é o ponto, né? Mas é um dos motivos que leva muita gente a desistir da terapia. Então é sobre tudo isso que a gente vai abordar nesse segundo vídeo da série Sessão de Terapia. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. O processo terapêutico passa por vários momentos, né? Aquele primeiro momento a gente já comentou que o paciente chega super ansioso para resolver uma demanda. E é natural, né? Essa ansiedade está diretamente relacionada com a necessidade de acabar ou aliviar com aquela dor emocional que ele está sentindo, dependendo de cada caso. Então, assim, a ansiedade é porque é urgente. Eu quero acabar com essa dor, eu quero acabar com esse sofrimento, eu quero acabar com essa dificuldade, com essa crise, etc. E é genuíno. E isso acontece porque ele não está conseguindo lidar com tudo isso sozinho. E geralmente, logo na primeira sessão, ele já sente um alívio. Óbvio, né? Porque ele acaba falando, ele acaba desabafando, colocando para fora aquilo que porventura possa estar dentro dele por muito tempo, por longos anos. Ele não se abriu com ninguém e é a primeira vez que ele abre e fala de assuntos tão profundos, né, com um profissional. E tá tudo certo, é isso mesmo. O papel do psicólogo é ouvir sobre o que é mais profundo, mais difícil, mais complexo do ser humano, né, e tentar lidar com isso da melhor forma possível. E já aconteceu comigo, de logo na primeira sessão e várias vezes, os pacientes, tá tudo bem, eu tô bem, tô conseguindo lidar com aquela demanda, não vou mais, né? Chega na próxima semana, não vou mais, decidi que eu não vou, né? Então, assim, a pessoa entende que, resolvi, tá tudo certo, não quero mais. Só que, é claro, tem todo um processo aí, mas a pessoa tem todo o direito de não ir mais. Mas o que eu quero deixar é que as coisas não se resolvem assim do dia pra noite, né? Tem todo um processo, mas que, é claro, é óbvio que vai ter uma sensação de alívio quando a pessoa solta tudo, coloca para fora as coisas que, né, não falava antes e tal, né? E geralmente na primeira sessão, dependendo de cada caso, o psicólogo passa técnicas, né, dá algumas resoluções, dependendo do que for, né? E isso já é mais resolutivo para o paciente, né, que talvez nunca esteve antes de uma terapia. Geralmente esses pacientes que desistem, né, logo na primeira é porque já estiveram em nunca estiveram numa sessão antes, né? E pode acontecer também de não ter criado um rapport, uma conexão com o terapeuta. E isso é muito normal, muito comum também, né? Da mesma forma que a gente se une pelas afinidades nas nossas relações no dia a dia, com amigos, com relacionamento afetivo, acontece a mesma coisa na terapia. Eu vou me sentir muito melhor com aquele terapeuta que tem alguma coisa parecida comigo. É natural isso, né? Então pode acontecer de alguém não se sentir muito à vontade comigo, de repente porque eu tenho uma cara de novinha. Isso pode acontecer e tá tudo certo. É importante que haja esse processo de conexão primeiro, né, com esse rapport, essa conexão inicial, para que então o paciente possa aderir à terapia, né? Então também pode acontecer do paciente desistir por conta disso, por falta de conexão com o próprio terapeuta, por falta de afinidade
e etc. Eu já falei, né, no vídeo anterior, no primeiro vídeo sobre essa série, né, sessão de terapia, que o resultado da terapia vai depender muito mais do paciente do que do psicólogo, né? Justamente pela dedicação que ele coloca em todo o procedimento, né, em todo o processo, fazendo as atividades, fazendo o que foi demandado, fazendo as devidas reflexões, as tarefas de casa, vai depender muito mais dele do que do próprio terapeuta, né? Então, quanto mais ele perceber que ele está sendo resistente, que caindo naquele ponto que a gente comentou logo no início desse vídeo, que ele está vendo que tá difícil, tá incomodando. Mas se ele insiste nesse processo, melhor vai ser para ele. Porque quando ele perceber que aquilo não vai incomodar mais, né, fica mais fácil dele lidar e as coisas começam a melhorar para ele. Mas ele precisa insistir, passar esse gargalo da dificuldade. E cada camada de cebola que a gente falou também no primeiro vídeo da série, cada camada que a gente tira, tirei, resolvi esse problema, vai aparecer outro, né? Que até a gente chegar bem no cerne, né? Tira uma camada, tira outra, até a gente chegar no cerne do problema. E aí aquela demanda se solucionou. Até que surja outro problema e por aí vai, enfim, ou até que você tenha alta e não precise mais de terapia, né? Mas é importante que haja uma dedicação, uma insistência, essa é a dica que eu dou. Antes de pensar em desistir, porque tá difícil o processo, porque eu tô vendo coisa que eu não quero, e isso não é consciente, tá? Então as resistências começam aí, a dificuldade de fazer determinada tarefa começa aí, que faz parte do processo terapêutico. E tudo isso vai ser trabalhado dentro do setting terapêutico, do ambiente terapêutico, que é o consultório ali, né? Então, a dica que eu dou quando começar a acontecer essas resistências, não quero ir, por exemplo, acordei, não quero ir na terapia hoje. Observa, tem alguma resistência sua, tem alguma coisa ali que você não está querendo ver, mas que você está chegando no ponto, né? E é esse comportamento que precisa ser explorado pelo psicólogo dentro da terapia. Então, cada um desses comportamentos são respostas conscientes da mente inconsciente do paciente, dizendo para ele que ele está resistindo à terapia. Então, por isso que é importante dar atenção para esse processo e não desistir. E é justamente quando o paciente chega nesse ponto de resistência que as coisas começam a ficar repetitivas ou parecerem repetitivas para o paciente. Sabe o que acontece? Eu já gravei um outro vídeo aqui no canal falando sobre o ciclo de repetições que acontecem na nossa vida. Que a gente repete aquilo que a gente não consegue enxergar. A gente repete o comportamento dos nossos pais, né? Porque é muito natural, a gente foi criado por eles ou por quem nos criou, a gente repete o comportamento deles, até que a gente perceba que a gente não está sendo a gente, que a gente só está reproduzindo o comportamento dos outros. Essa é a primeira repetição que acontece. Aí depois, tá, beleza, vou ressignificar isso. Ressignificou, ok, joinha. Aí depois tem o processo de você olhar para dentro de você. Aí você olha para dentro de você, você descobre que tem um monte de problemas. E aí quando você começa a descobrir e chegar nesse ponto das resistências, é quando você começa a perceber que você está repetindo de novo o mesmo padrão toda hora e o psicólogo está chamando sua atenção para os mesmos pontos toda hora. Você percebeu que você é uma pessoa controladora? Você percebeu que você é uma pessoa controladora por causa disso, disso, disso? Você percebeu que você está repetindo isso, isso, isso? Então a tendência é que você começa a ver que está ficando repetitivo. Nossa, mas está falando a mesma coisa, muda o disco. Mas isso é muito natural, até que você consiga fixar aquilo e é importante até que sejam apontados esses problemas para você, né? Para que você consiga se condicionar a olhar para eles no dia a dia, quando está acontecendo, entendeu? E dependendo de cada técnica, no caso da terapia cognitiva comportamental, a gente faz cartões de enfrentamento. Justamente quando a gente chega no ponto, tá vendo? Esse é o ponto que está repetindo, porque a gente repete padrões, né? Ao longo da nossa vida a gente comete os mesmos erros. Até que a gente acorde, a gente sofre, ou porque a gente está sofrendo demais, ou porque a gente não aguenta mais fazer a mesma coisa errada. Sempre ter os resultados que a gente não quer ter. Então, é aí que as pessoas mudam, né? Então, aí na terapia cognitiva comportamental, a gente vai fazer cartões de enfrentamento que funcionam como se fossem mantras, para que você puxe para você, se volte para a realidade. Nossa, eu preciso, por exemplo, a afirmação. Deixar as coisas o mais leve possíveis, implica em você memorizar para você, tô dando um exemplo, tá?
de que você não precisa ter o controle de tudo, mesmo porque isso vai te gerar sofrimento. Mesmo porque não tem como a gente controlar o outro, né? Eu acho que esse é a principal demanda que sempre chega no consultório. Controle, né? Eu quero ter o controle de tudo, o que o outro tá pensando, o que o outro tá fazendo, não faz do jeito que eu quero e papapá, mas isso você não tem controle, você só tem controle que tá dentro de você, que tá fora, nem do tempo, nem se vai chover ou fazer sol você tem. Então se você fica o tempo todo ligado nessas coisas, você vai sofrer. Então saiba que esse processo repetitivo é bem natural numa terapia e pode levar também as pessoas a desistirem, né? Porque não estão aguentando e tudo mais. Então, de novo, quando isso começar a acontecer, insista. E aí, de novo, por isso a importância das sessões serem semanais. Também para o psicólogo ir dosando as técnicas e mensurando, e o próprio paciente também não perder o foco, né, do que está sendo trabalhado. Até que você crie um novo hábito em cima dos padrões que você já está acostumado e está repetindo sempre ao longo de uma vida, vai levar um tempo. Então precisa sim de um acompanhamento, que precisa ser semanal. Se você começa a faltar, você vai acabar se acomodando de novo e voltando para a estaca zero. Então, de novo, insista. E um outro fator que pode levar o paciente a desistir da terapia é o financeiro. A gente sabe que a psicologia, né, quando a gente fala você precisa ir para o psicólogo, você tem aquele tabu de que é loucura, psicólogo é para louco, né? Eu não preciso, ninguém precisa. Não, sei que precisa, tal. Não, psicólogo é para todo mundo, inclusive para quem tem o interesse em se conhecer. Olha, eu quero me aprofundar em mim mesmo, ser melhor do que eu sou, quero ter uma alta performance, eu quero fazer as coisas mais rápido, eu quero isso, quero me desenvolver. É importante para o autoconhecimento, todo mundo precisa, né? E eu recomendo para todo mundo psicólogo, né? E assim, não é só para louco. Então, justamente por existir esse tabu, por existir em relação à saúde mental, as pessoas não colocam como prioridade. E aí, numa crise financeira, é a primeira coisa que é cortada. E aí as pessoas desistem da terapia pelo fator financeiro, né? Então, assim, é importante a gente dizer que tem locais que oferecem esse serviço gratuito, né? Os CAPs, né? As UBS da cidade, você precisa procurar na sua cidade, né? CAPs, UBS, enfim, CREAS. Então precisa se informar para ver onde você pode encontrar esse serviço gratuito. E nas cidades que tem universidades e universidade de psicologia, você vai encontrar, porque as universidades oferecem clínica e escola para você, para a comunidade, e o serviço é gratuito. Então, ferramenta a gente tem o acesso, né? É preciso só se informar, em cada cidade funciona de um jeito. Mas o importante é a gente ter consciência disso, que saúde mental é prioridade, faz parte de todo o contexto. A gente já gravou diversos vídeos aqui no canal, inclusive falando da síndrome de burnout, estresse, etc. E esses dois fatores afetam o físico também. Então tudo começa no mental. O mental, a repressão emocional, a repressão das dores afetam o físico também. Então tudo está conectado. A gente não tem mais por que negligenciar a saúde mental. Então, para a gente finalizar esse vídeo, coloque a saúde mental como prioridade na sua vida. E aí fica mais fácil de você conseguir encarar um processo terapêutico com todas as dificuldades que existem no meio do caminho. E você sabendo disso, você já pode também criar ou desenvolver ferramentas próprias para você encarar esse processo como um desafio. É um desafio eu vencer as minhas dificuldades, então eu vou continuar, eu vou insistir, eu vou persistir. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e deixe seus comentários abaixo com sugestões até de outros vídeos.